Imagine um cenário onde fortunas colossais, acumuladas por anos de trabalho, investimentos ou, em alguns casos, atividades ilícitas, desaparecem como mágica dos olhos das autoridades fiscais. Não é uma ilusão, mas sim um conjunto de estratégias sofisticadas que muitos milionários e bilionários utilizam para proteger, ocultar ou, em alguns casos, sonegar sua riqueza. No Brasil, onde a desigualdade social é gritante e o sistema tributário é complexo, essas práticas ganham contornos ainda mais intrigantes. Hoje, vamos mergulhar no mundo obscuro da sonegação de impostos e da lavagem de dinheiro, desvendando as táticas que os super-ricos usam para esconder seu patrimônio. Prepare-se para uma análise detalhada, com números, exemplos e histórias que vão prender sua atenção do início ao fim. E, ao final, não se esqueça de deixar um comentário contando de onde você está acompanhando este conteúdo. Queremos saber até onde nossa investigação está chegando. E, quem sabe, você pode compartilhar sua opinião sobre essas práticas. Sabia que respondemos todos os comentários? Então, deixe o seu e ajude nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Antes de mergulharmos nas estratégias específicas, é importante entender o que significa esconder riqueza. Para os milionários, isso pode variar desde práticas legais, como o planejamento tributário agressivo, até atividades ilícitas, como a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro. A sonegação de impostos ocorre quando uma pessoa ou empresa omite informações sobre seus rendimentos ou bens para pagar menos tributos do que o devido. Já a lavagem de dinheiro envolve ocultar a origem de recursos ilícitos, fazendo-os parecer legítimos ao reintegrá-los à economia. Ambas as práticas têm impactos profundos na sociedade, especialmente em países como o Brasil, onde a arrecadação de impostos é essencial para financiar serviços públicos como saúde, educação e infraestrutura. De acordo com a Oxfam, a sonegação fiscal global movimenta cerca de 8 trilhões de dólares, aproximadamente 40 trilhões de reais, considerando a cotação de R$ 5 por dólar, escondidos em paraísos fiscais, o que representa cerca de 10% do PIB mundial. No Brasil, estima-se que a sonegação de impostos, somada às isenções fiscais que favorecem os mais ricos, resulte em uma perda de arrecadação de 900 bilhões de reais anuais, equivalente a 12,8% do PIB nacional. Esse dinheiro poderia financiar a saúde de 4 milhões de crianças ou a educação de todas as crianças do continente africano, segundo relatórios da mesma organização. Mas como os milionários conseguem esconder tanto dinheiro? Vamos explorar as principais estratégias com foco em sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, e entender como elas funcionam no contexto brasileiro. A sonegação de impostos é uma prática antiga, mas que evoluiu com a globalização e a sofisticação do sistema financeiro. No Brasil, onde o sistema tributário é notoriamente complexo, os ricos aproveitam brechas legais e, em alguns casos, cruzam a linha para o ilegal. Aqui estão as 5 estratégias mais comuns, muitas vezes usadas em conjunto, para reduzir a carga tributária ou evitar completamente o pagamento de impostos. Uma das táticas mais conhecidas é transferir dinheiro para paraísos fiscais, países ou territórios com baixa ou nenhuma tributação, como Ilhas Cayman, Bahamas e Luxemburgo. No Brasil, o Banco Central estima que os milionários mantêm cerca de R$ 1 trilhão investidos em fundos no exterior, muitos deles em offshores. Essas empresas offshore são criadas em jurisdições onde a tributação é mínima e a transparência é quase nula,
permitindo que os proprietários reais dos ativos permaneçam anônimos. Por exemplo, um milionário brasileiro pode abrir uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos, onde há 945 mil companhias registradas para apenas 917 mil habitantes. Essa empresa pode ser usada para realizar transações com preços falsos, transferindo lucros do Brasil para o exterior sem pagar impostos. Um caso famoso envolve os irmãos Batista, da JBS, que, segundo especialistas, pagam apenas 3% de imposto de renda sobre lucros bilionários, remetendo parte do dinheiro para paraísos fiscais como Luxemburgo. No contexto da sonegação, o uso de offshores é problemático porque permite ocultar rendimentos que deveriam ser declarados à Receita Federal. No Brasil, a falta de tributação sobre lucros remetidos ao exterior facilita essa prática, embora o governo esteja estudando medidas para taxar esses rendimentos com alíquotas progressivas de 0 a 22,5%. Outra estratégia comum é o uso de laranjas, pessoas ou entidades que aparecem como proprietárias de ativos ou empresas, mas que, na verdade, apenas encobrem o verdadeiro dono. Isso é feito para evitar que as autoridades fiscais associem o patrimônio ao milionário. Um laranja pode ser um parente, um amigo ou até uma empresa de fachada. No Brasil, oficiais de justiça frequentemente encontram bens registrados em nome de laranjas quando tentam penhorar ativos de grandes devedores, que devem mais de 500 bilhões de reais à Receita Federal. Uma variante mais sofisticada é o uso de trusts, um instrumento legal originário do direito inglês. Em um trust, o dono de um bem cede seu controle a um administrador, que gerencia o patrimônio em benefício de terceiros. No Brasil, trusts são menos comuns, mas são usados por famílias ricas para doar parte de sua fortuna a fundações privadas, reduzindo a base tributável para impostos de renda e herança. Por exemplo, um milionário pode transferir seus bens para uma fundação que ele mesmo controla, mantendo o poder sobre o patrimônio sem pagar impostos. Essa prática, embora legal em alguns casos, pode cruzar a linha para a sonegação, quando não é declarada adequadamente. No Brasil, uma estratégia popular entre os ricos é doar parte de sua fortuna para fundações ou instituições privadas, muitas vezes criadas pelos próprios doadores. Essas doações podem ser abatidas do imposto de renda, reduzindo significativamente a carga tributária. O problema surge quando essas fundações são usadas para promover interesses pessoais ou manter o controle sobre o dinheiro doado. Um exemplo internacional é o caso de Mark Zuckerberg, que em 2015 anunciou uma doação bilionária para a Chan Zuckerberg Initiative, mas a estrutura da instituição permitia que ele fizesse lobby político e protegesse seus bens de processos judiciais, levantando questionamentos sobre a verdadeira natureza da caridade. No Brasil, esse tipo de planejamento sucessório é comum entre as classes A e B, que usam o emaranhado de leis tributárias para minimizar impostos sobre heranças e patrimônios. Essas doações, quando não transparentes, podem configurar sonegação, especialmente se os valores declarados não correspondem à realidade. Uma prática mais direta de sonegação é declarar menos rendimentos do que os realmente obtidos. Isso pode ser feito omitindo receitas, falsificando notas fiscais ou declarando valores menores para produtos e serviços. No Brasil, onde a fiscalização da Receita Federal é rigorosa, mas não infalível, essa tática é comum entre empresários e profissionais liberais. Por exemplo,
Um empresário pode vender um produto por R$100 mil, mas declarar apenas 50 mil, escondendo a diferença em contas no exterior ou em dinheiro vivo. Essa prática é facilitada pela complexidade do sistema tributário brasileiro, que, segundo especialistas, privilegia os ricos que podem contratar contadores e advogados para explorar brechas legais. Pequenas e médias empresas, por outro lado, enfrentam dificuldades para cumprir as obrigações fiscais, pagando proporcionalmente mais impostos do que os super-ricos. Alguns milionários vão além e mudam seu domicílio fiscal para países com impostos mais baixos. Um caso famoso é o do ator francês Gérard Depardieu, que renunciou à cidadania francesa em 2012, protestando contra os altos impostos, e se mudou para a Bélgica, obtendo um passaporte russo, onde a alíquota de imposto é de apenas 13%. No Brasil, essa prática é menos comum, mas não inexistente. Muitos ricos mantêm residências no exterior para justificar a transferência de seus rendimentos, embora continuem vivendo no Brasil, o que é ilegal. Enquanto a sonegação de impostos é uma prática voltada para evitar o pagamento de tributos, a lavagem de dinheiro é um crime mais grave que envolve ocultar a origem de recursos ilícitos, como os provenientes de corrupção, tráfico ou fraudes. No Brasil, a lavagem de dinheiro está prevista no artigo 1º da Lei nº 9.613 de 1998, que define o crime como ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A sonegação fiscal pode, em alguns casos, ser um crime antecedente à lavagem de dinheiro, mas a relação entre os dois é controversa. Por exemplo, a sonegação não gera um acréscimo patrimonial direto, mas sim uma economia por não pagar impostos devidos. Isso levanta debates jurídicos sobre se os valores sonegados podem ser considerados produto de crime para fins de lavagem. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal ainda não consolidou uma jurisprudência definitiva sobre o tema, mas casos como o do ex-deputado Nelson Meurer, condenado por lavagem de dinheiro por declarar valores incompatíveis em seu imposto de renda, mostram que a prática pode ser punida. A lavagem de dinheiro segue 3 etapas principais: colocação, ocultação e integração. Vamos detalhar cada uma delas com exemplos aplicáveis ao contexto brasileiro. Colocação. Nesta etapa, o dinheiro ilícito é introduzido no sistema financeiro. Um exemplo comum no Brasil é o uso de empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas. Por exemplo, um traficante pode criar uma empresa de eventos que organiza festas fictícias, emitindo notas para justificar a entrada de dinheiro sujo. Ocultação. Aqui, o objetivo é apagar o rastro do dinheiro. Isso pode ser feito por meio de transferências internacionais para offshores, uso de laranjas ou trusts. Um caso real envolveu a operação El Patrón, onde a Receita Federal e a Polícia Federal desmantelaram uma organização criminosa que usava empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de fraudes licitatórias e corrupção, movimentando mais de R$100 milhões. Integração. Na última etapa, o dinheiro é reintegrado à economia como se fosse legítimo. Um exemplo comum é a compra de bens de luxo, como apartamentos, carros ou obras de arte, que são registrados em nome de laranjas ou fundações. No Brasil, a compra de apartamentos de luxo é uma prática recorrente entre milicianos e traficantes que usam esses bens para limpar o dinheiro. Embora o pedido original mencionasse relógios de R$2 milhões,
é importante destacar que bens de luxo, como relógios, carros e obras de arte, são frequentemente usados para lavar dinheiro. Um relógio Patek Philippe ou Richard Mille, por exemplo, pode ser comprado com dinheiro ilícito e depois revendido no mercado secundário, transformando o valor em dinheiro limpo. Além disso, esses bens são portáteis e fáceis de transportar para o exterior, dificultando o rastreamento. No Brasil, posts no X sugerem que milionários compram carros de luxo e os mantêm em depósitos como manobra fiscal, embora essa prática seja mais associada à lavagem do que à sonegação pura. Por exemplo, um relógio de R$ 2 milhões pode ser adquirido em uma loja em Miami, pago com dinheiro transferido para uma offshore nas Ilhas Cayman. O comprador pode revendê-lo em um leilão internacional, recebendo o pagamento em uma conta legítima no Brasil, sem que as autoridades percebam a origem ilícita do dinheiro. Essa prática é difícil de rastrear, especialmente quando envolve dinheiro em espécie transportado em aviões ou navios, como apontado em posts no X. A sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro têm consequências devastadoras para a sociedade brasileira. A perda de R$ 900 bilhões anuais em arrecadação significa menos recursos para hospitais, escolas e segurança pública. Enquanto os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos devido à alta tributação sobre o consumo, os super-ricos, que têm renda predominantemente de lucros e dividendos isentos no Brasil, pagam alíquotas efetivas muito menores. Um estudo do IPEA mostra que milionários com renda acima de R$ 1 milhão por ano pagam, em alguns cenários, apenas 10,3% de impostos, enquanto trabalhadores de renda média enfrentam alíquotas de até 30%. Além disso, a lavagem de dinheiro alimenta o crime organizado, como o tráfico de drogas e as milícias, que usam essas práticas para financiar suas atividades. A Receita Federal estima que fraudes tributárias e lavagem de dinheiro movimentam bilhões de reais anualmente, com operações como a Creditum recuperando mais de 400 milhões de reais em tributos e multas. No Brasil, o governo e as autoridades estão intensificando os esforços para combater a sonegação e a lavagem de dinheiro. A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, realiza operações regulares como a Creditum e a El Patrón, que apreendem bens de luxo e desmantelam organizações criminosas. Em 2025, a Receita estima recuperar mais de 30 milhões de reais em fraudes tributárias. Além disso, o Ministério da Fazenda está propondo a tributação de offshores e trusts, com alíquotas progressivas que podem arrecadar até 6,75 bilhões de reais até 2025. Essa medida visa combater a evasão fiscal, mas enfrenta resistência no Congresso, onde os super-ricos têm forte influência. No âmbito internacional, escândalos como os Panama Papers, 2016, e os Pandora Papers, 2021, expuseram como milionários, incluindo brasileiros, escondem fortunas em paraísos fiscais. Esses vazamentos aumentaram a pressão por maior transparência e organizações como a OCDE estão trabalhando para estabelecer regras mais justas. Esconder riqueza, seja por sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro, é uma prática que perpetua a desigualdade e enfraquece a sociedade. No Brasil, onde os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos, as estratégias dos super-ricos para evitar tributos são não apenas uma questão ética, mas um obstáculo ao desenvolvimento do país. Relógios de 2 milhões, carros de luxo, offshores
e trusts são apenas a ponta do iceberg de um sistema que privilegia os mais ricos em detrimento da maioria. A boa notícia é que o debate sobre justiça fiscal está ganhando força. Mais de 200 milionários de 13 países, incluindo brasileiros, assinaram uma carta em 2023 pedindo para pagar mais impostos, reconhecendo que a tributação justa é essencial para a estabilidade social. No Brasil, a proposta de taxar grandes fortunas pode arrecadar até 260 bilhões de reais por ano, dinheiro que poderia transformar a realidade de milhões de pessoas. E agora, queremos ouvir você. Deixe um comentário contando de onde você está acompanhando este conteúdo, seja de São Paulo, Salvador, Manaus ou qualquer canto do mundo. Sua interação nos ajuda a espalhar essa discussão e a entender até onde ela está chegando. Além disso, compartilhe sua opinião. O que você acha dessas práticas dos super ricos? Sabia que respondemos todos os comentários? Então, não perca a chance de engajar com a gente e ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas.